Qual é o trabalho do perito grafotécnico? Nesse vídeo eu vou te ensinar todos os detalhes da atuação do perito grafotécnico para que você possa atender de uma vez por todas como que é essa carreira. Primeiro a gente vai falar sobre a perícia do juízo, depois a gente vai falar sobre assistência técnica e também da perícia particular. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Brasil, sou perito judicial grafotécnico no Tribunal de Justiça do Estado de Minas, São Paulo e Goiás há 16 anos. E criei esse canal aqui para poder te ajudar nessa trajetória, no seu começo de carreira, para que você possa, de certa forma, contar com alguém nessa caminhada. Então vem comigo, sem embromação, do mesmo estilo dos outros vídeos aqui, sempre nesse formatão de vlog para a gente bater um papo. E eu quero ver se você já é inscrito aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa aqui o joinha no final do vídeo e comenta se você ficar com alguma dúvida, que eu faço questão de te responder para a gente manter esse contato aí o quanto mais próximo possível. Fechou? Sem mais delongas, é o seguinte: a atuação do perito grafotécnico, ela se resume praticamente em três formas, tá? Existem algumas outras, logicamente, e cada pessoa também nomeia elas de maneira distinta também, tá? Depende da região, do local, etc. Mas vamos considerar que são três formas principais. A primeira delas é a perícia como perito do juízo. Você é nomeado como perito do juízo. Na perícia do juízo, você consegue passar uma proposta de honorários, tá? Para você pegar aquele trabalho, ou, em alguns casos, que a pessoa que está ali dentro do processo, o autor ou o réu que pediu a perícia, no caso, se essa pessoa tiver o benefício da gratuidade da justiça, que é um benefício que o Estado provê, né, para a pessoa que tem baixa renda, nesse caso, o tribunal que paga o exame, tá? O perito do juízo, ele nada mais é do que um perito grafotécnico normal, ou documentoscopista, ou de alguma outra área de formação. A gente vai falar aqui da perícia grafotécnica porque é a minha área, e eu acredito que também seja de vocês, e é que vocês têm curiosidade para saber. Então é o seguinte: você se cadastra no tribunal, seja do seu estado, enfim, ou de qualquer outro estado, em todo o nosso país aí, são vários tribunais, né? Os TJs, tribunais estaduais, tem também os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, e tem os TRFs, que são os Tribunal Regional Federal, que são as justiças federais que tem na sua cidade, por exemplo, na sua cidade vizinha, se a sua cidade não for uma comarca da Justiça Federal, tá? Então, considerando isso, por exemplo, você se cadastra no sistema, e aí a dona Maria está lá litigando num processo contra o banco, um exemplo, e aí ela pede uma perícia em relação a uma assinatura que um banco, uma instituição ou alguém fala que é dela. Tá? Como é perícia grafotécnica, pode ser, por exemplo, um contrato bancário, um cheque, uma nota promissória, um contrato de compra e venda de um carro, um testamento, qualquer coisa que vai discutir a assinatura dessa pessoa. E aí você, como perito, que vai estar cadastrado nesses tribunais, nas listas desses sistemas, você vai ser nomeado para pegar essa primeira forma de trabalho, que é a perícia do juízo. Então o juiz ele vai te nomear e vai falar assim: ó, considerando que a parte está pela gratuidade da justiça, por exemplo, então o perito tem que ser intimado para falar se aceita ou não o trabalho, tá? Ou, considerando que a parte não está pela gratuidade da justiça, por exemplo, com benefício lá do Estado, o perito tem que ser intimado para apresentar proposta de honorários. Aí, nesse caso, você vai apresentar sua proposta de honorários, né? Falar quanto que você quer cobrar naquele trabalho. Cada região tem um valor, logicamente, não dá para você sair falando que seu trabalho vale 30 mil reais um laudo, tá? Tem cursos que ensinam essa mentira por aí, não é o meu caso, né? Então, se depende muito do trabalho, lógico. Se o trabalho for um trabalho complexo, né, que envolvam ali mais assinaturas, ou mais complexidade, ou mais trabalho, viagem, diligência para você realizar. Quando a gente fala de diligência, vou ter que ir no cartório, ter que voltar, ter que viajar, ter que pegar assinatura lá na cidade, ter que viajar 300 km, são várias assinaturas, 30 assinaturas, aí não tem como você cobrar só realmente um salário, dois salários, um exame. Você vai cobrar mais. Mas não quer dizer que esse valor vai ser aceito pelas partes, porque as partes também vão peticionar num prazo, né, de 15 dias ali para falar se aceita ou não a sua proposta, para ver se você abaixa o valor ou não. Rola uma tratativa, tá? Nesse meio de trabalho aí, que é a primeira forma, que é a perícia do juízo. Então é importante você entender isso. Não é porque você passa o valor que o trabalho vai ser feito por esse valor, tá bom? Então a gente vai entender isso. A primeira forma de trabalho é essa: você é nomeado como perito do juízo e faz um trabalho para o tribunal. Se ficar alguma dúvida em relação a essa forma de trabalho, comenta aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Segunda forma de trabalho: assistência técnica. O assistente técnico, ele também é o perito do juízo, tá? O assistente técnico é a mesma coisa, vamos falar assim. Você vai se formar, vai ter o certificado como perito judicial, e aí você vai trabalhar ou nomeado ou como um assistente técnico. Mas, Gustavo, o que é esse assistente técnico? Por exemplo, a dona Maria, lembra do exemplo dela? A dona Maria e o banco, vamos falar assim? Então, a dona Maria e o banco têm o direito de contratar de maneira particular
um perito judicial, que pode ser você, por exemplo, né, ou eu, ou algum outro, para acompanhar o trabalho que está sendo realizado pelo perito que foi nomeado em juízo. Então ela tem o direito disso, para ter um técnico também acompanhando o trabalho do perito do juízo e acompanhando ela, para que ela esteja amparada ali por um outro profissional técnico. Acontece? Acontece, mas a pessoa tem que ter dinheiro para te contratar, tá? Então, na prática, a gente às vezes não vê muitos assistentes técnicos em alguns processos, porque realmente a assistência técnica também demanda uma responsabilidade. Nessa forma de contratação, já é um contrato de prestação de serviço particular, você vai ter que fazer um contrato, tá, de prestação de serviço. Então, você coloca preço no seu trabalho. Por exemplo, Ana Maria, fecho sim, vou ser seu assistente técnico, mas eu vou te cobrar um valor X aqui, R$ 2.000, R$ 3.000 para ser seu assistente. Nem sempre ela vai ter esse dinheiro, às vezes o caso dela é um caso que vai falar de descontos de aposentadoria, que são às vezes R$ 30 por mês, durante X tempo deu R$ 3.000. Ela quer um dano moral, por exemplo, da instituição, se você passar 2, 3 mil é inviável. Então, essa precificação de assistência também é muito relativa, é difícil você precificar em alguns casos, tem casos que você vai ter que cobrar um valor que é compatível ao trabalho, né, que você vai realizar ali, mas também não pode fugir muito do objeto, né, do valor do objeto, seria lá esse empréstimo. Então, depende muito de região para região, de trabalho para trabalho. Eu te aconselho a fazer uma pesquisa até de mercado para você entender como que a sua concorrência da sua região, né, pelo Google, cobra numa situação dessa, antes de você começar a precificar seu próprio trabalho também. Mas existem formas de você ter uma ideia de quantos peritos cobram, né, com pesquisas nos tribunais e etc., dentro dos processos, tá bom? Se ficar alguma dúvida em relação a isso também, não deixa de falar aqui embaixo que eu te auxilio. O assistente técnico, ele acaba tendo uma outra forma de trabalho também. Ele não vai fazer apenas a confecção do parecer técnico, do laudo, ali após o trabalho do perito do juízo, tá? Porque o perito do juízo, ele vai, faz toda a diligência, coleta assinaturas da pessoa, pede ofícios para cartório, faz o laudo do juízo. E aí o assistente técnico, ele pega esse laudo do juízo no prazo de 15 dias, com a manifestação, que é um prazo da parte se manifestar em 15 dias, né, pelo Código de Processo Civil, e aí ele vai fazer ali um parecer técnico, concordando ou discordando da técnica que foi utilizada pelo perito do juiz ou do resultado do trabalho. Então, o assistente técnico, quando ele vai fazer esse trabalho, ele tem que pensar o seguinte: o trabalho dele não é só esse. O trabalho dele também é a formulação de quesitos que a gente fala. São perguntinhas mais estratégicas. Então, antes do perito do juízo realizar o trabalho dele, o assistente já está atuando no processo, faz a formulação de quesitos, são essas perguntas para auxiliar o perito do juízo a saber o que, que ele vai fazer de trabalho ou não. Não é dando ordens, tá? É importante a gente pontuar isso. O assistente técnico que faz esquisitação dando ordem está errado. Então não é dando ordem para o perito do juízo. Ele vai, de maneira estratégica, técnica, formular requisitos sobre alguns detalhes da forma de escrever, da forma que a pessoa escreve, os costumes gráficos dela, para que daí o perito do juízo se atente àquilo tecnicamente e saiba que tem ali um assistente técnico que está acompanhando também o trabalho, né, de uma certa forma. Então ele vai pegar e formular esses quesitos também. Então, como assistente técnico, você pode ganhar dinheiro, por exemplo, formulando quesitos estratégicos, né, em demandas. Às vezes a pessoa não quer te contratar para ser assistente todo, no processo total, até entregar o parecer lá, vai ficar mais caro, por exemplo. Ela vai formular com você só os quesitos, vai te contratar só para isso. E aí você analisa o processo, veja o material, tem uma ideia de como a pessoa escreve ou não e consegue formular quesitos mais estratégicos. Então aí é uma forma de atuação também, é até uma ideia de venda, né, de etapas, de produtos a serem vendidos, seja assistência técnica completa, assessoria, só formulação de quesito ou não. Você que vai definir isso, vai montar o suporte forte de produtos e serviços dentro dessa escala de valor. Lá dentro do 1, 2, 3 Peito a gente tem um curso só para prospecção e criação de produto, funil de vendas, tráfego pago, que é o Perito Viral, tá? Ele está dentro do pacote geral de cursos lá, mas enfim, aqui não é para isso, a gente está só batendo um papo. Terceira forma de atuação do perito judicial aí é a atuação da perícia particular. Na perícia particular, é até bem interessante, tem casos e casos, né? Não sei se no vídeo anterior eu citei para vocês um caso que eu fiz, que me chamou muita atenção na época, tem vários engraçados assim, mas esse na perícia particular me chamou a atenção. A perícia particular, nem sempre ela tem um processo em andamento, ou ela às vezes vai ensejar um processo, vai ser o motivo de ingressar com uma ação na justiça, tá? Mas em muitas vezes a perícia particular é contratada para você fazer essa análise e talvez a pessoa utilizar ela depois para entrar em juízo. Tem dois casos, vou dar de exemplo aqui. Primeiro, eu fui contratado por uma mulher que ela queria saber se alguém tinha passado, quem tinha passado os cheques dela na praça, no público, né? Passou isso para o mercado aí e tal.
no nome dela os cheques. Só que essas folhas de cheque ela nunca tinha utilizado, essas folhas estavam guardadas na cabeceira da cama dela, lá num criado. E aí ela teve um namorado durante um período recente, e aí ela falou, poxa, quem passou esse cheque na praça? Né? Porque eu não tinha esse cheque, eu não passei esse cheque. E aí ela foi e me contratou para saber se, por exemplo, o namorado dela teria preenchido esses cheques. E aí, assim, foi uma surpresa, lógico, mas a gente, na prática da perícia, às vezes a gente se depara com situações assim engraçadas também, com certa peculiaridade, mas era ele realmente que tinha assinado. Ela me passou alguns cadernos de faculdade dele, alguns conteúdos para eu estudar em relação aos costumes de escrita dele, e realmente ele tinha preenchido a folha de cheque. Tá? Então o preenchimento era todo dele e a assinatura ele tentou, de certa forma, replicar a assinatura dela e acabou conseguindo, porque as instituições financeiras nem sempre levam em consideração o cartão de assinatura como deveriam, né, que fica lá no sistema deles para validar os cheques aí, e compensar os cheques. E aí aconteceu esse caso. E um outro que foi bem interessante também foi que eu fui contratado por uma empresa para verificar quem estava assinando alguns recibos que autorizavam alguns materiais, documentos, pagamentos da empresa a serem realizados lá para um certo, se eu não me engano, era um fornecimento de um produto, assim, que eles forneciam matéria-prima e tal. E aí eu falei, ó, eu consigo identificar quem foi. Aí no setor tinha mais ou menos umas 15 pessoas. E aí eu pedi um prazo hábil, por exemplo, me dá aqui uns 20 dias interno, e aí eu vou verificando os documentos e aí eu consigo saber quem foi que assinou isso aí depois. Tal. E aí não podia contar que eu estava dentro da empresa e aí a empresa me forneceu, né, um crachá e tal, me colocou como um funcionário da empresa, de certa forma, mas eu trabalhando ali com uma pessoa que sabia quem eu era. Tal. Só que eu poderia pedir para essa pessoa arquivos e documentos para estudar as assinaturas e aí chegar no resultado que eu queria. E aí foi muito legal, realmente foi uma experiência que eu tive estilo CSI Miami, assim, né? Mas foi bem legal. E no final eu acabei concluindo mesmo, não demorou todo o tempo que eu pedi, demorou em torno de uns 8 dias e eu já consegui achar a pessoa que tinha escrito, né, autorizado os termos. Então ela fazia os preenchimentos e depois escrevia cursivo a assinatura daquele superior que não era ela, né? E aí eu consegui identificar esses costumes de escrita e fornecer ali o laudo conclusivo nesse sentido. Não sei o que virou, né? Se foi justa causa ou não foi, mas isso aí também eu não vou ficar sabendo, né? Porque realmente o nosso trabalho como perito particular nesse caso realmente é mais sigiloso e tudo mais, tanto que eu não posso nem mencionar o nome da empresa nem nada do tipo também. Tá? É só uma questão de exemplificação para vocês. Mas com certeza isso pode ter virado às vezes um acordo comercial, né? Ou às vezes uma justa causa, um acerto, etc. Não dá para saber, tá? Então aqui a gente falou sobre os três principais tipos, né? Perícia do juízo, assistência técnica e perícia particular. Se você gostou desse conteúdo, lembrando novamente, dá o joinha, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se ficar alguma outra dúvida. Fechou? Combinado? Até a próxima!